Cássia Godoy, bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Juntos vamos acompanhar agora os destaques desta quarta-feira, 27 de abril de 2022. A guerra no leste da Europa chega hoje a 63 dias, com corte de gás da Rússia a países da OTAN e a promessa do Ocidente de armas mais pesadas para a Ucrânia. A Comissão de Educação do Senado vai ouvir hoje integrantes do suposto gabinete paralelo do MEC, que direcionava recursos a prefeitos indicados por pastores evangélicos. Serão ouvidos o consultor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Darwin Einstein, e a pastora Nelly Carneiro da Veiga Jardim. Os senadores também devem ouvir o prefeito de Centro Novo do Maranhão, Júnior Garimpeiro, que patrocinou bíblias com fotos do pastor Milton Ribeiro quando ele era ministro da Educação. Os exemplares eram parte do pagamento de propina cobrada por 2 pastores para liberar acesso ao então ministro, que caiu quando o escândalo veio à tona. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os pastores evangélicos Arilton Moura e Gilmar Santos estiveram 127 vezes no Ministério da Educação e no FNDE durante o governo Bolsonaro. Na agenda oficial da pasta constam apenas 34 encontros dos religiosos com autoridades do MEC entre setembro de 2020 e fevereiro de 2022. 6:05. O deputado Daniel Silveira admitiu que não está usando a tornozeleira eletrônica, como determinou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O parlamentar bolsonarista foi perdoado pelo presidente Bolsonaro da pena de quase 9 anos de prisão imposta pelo STF, mas deveria continuar usando o equipamento eletrônico. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal já havia informado que a tornozeleira de Daniel Silveira está desligada desde o domingo de Páscoa. Ontem, ao ser abordado por jornalistas nos corredores da Câmara, Daniel Silveira desdenhou da determinação de Alexandre de Moraes e disse que nem era para ter usado a tornozeleira. Alexandre de Moraes deu 48 horas para que a defesa de Silveira se manifeste sobre o descumprimento das medidas restritivas e sobre o decreto do presidente que perdoou o deputado. No despacho, Moraes afirmou que Silveira permanece inelegível, mesmo com o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, e que a corte tem o dever de analisar se esse decreto é ou não constitucional. Em entrevista à CBN, o ministro aposentado do Supremo, Carlos Aires Brito, reiterou que a última palavra sobre o indulto é do STF. Uma adolescente Yanomami de 12 anos morreu após ser estuprada por garimpeiros na comunidade Aracaçá, em Roraima. De acordo com o relatório Yanomami sobre ataque divulgado semana passada, a região foi a que teve o maior avanço de exploração de garimpeiros em um ano. A devastação atingiu 25% de todo o território da tribo indígena. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, Júnior Ekuhari, denunciou que, além da adolescente, uma criança de 3 anos está desaparecida. Eu acabei de receber informações do meu povo Yanomami, da comunidade Aracaçá, que os garimpeiros invadiram a comunidade, levaram uma mulher e um adolescente, que tinha 11, 12 anos de idade. Os garimpeiros violentaram, estruparam ela e ocasionou o óbito. Ainda me informaram também uma criança junto com a mulher que foi levada junto. A criança está desaparecida dentro do rio. Comunico as autoridades, Ministério Federal, Polícia Federal, Exército, vá na comunidade. Estou muito triste que está acontecendo isso com o meu povo. 6:10. Ótima noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News nessa quarta-feira. Hoje é dia 27 de abril, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do programa, que você está sempre convidado a participar, marcando a hashtag UOL News nas redes sociais ou então comentando as nossas lives. Estamos ao vivo agora na página do UOL e também no Facebook, Twitter, TikTok, na Twitch e no YouTube, onde você pode votar na nossa enquete que te pergunta o assunto relacionado a um dos temas aqui que a gente vai analisar no programa de hoje. A pergunta é se você acha que a função megagrupos, as comunidades no WhatsApp, se isso vai dificultar o combate à desinformação. Por enquanto, 75% acreditam que sim. Tá cedo ainda, siga votando, já já eu trago mais parciais. E antes de encerrar, o resultado final do programa também. Lembrando que a gente vai falar mais sobre esse assunto, não é? Hoje houve uma reunião em Brasília com o presidente Bolsonaro e representantes da Meta, a empresa que administra, entre outras redes sociais também, o WhatsApp, tá certo? Mas vamos lá começar o programa de hoje, porque o presidente Jair Bolsonaro participa agora de um ato em Brasília. O evento foi batizado de Manifesto pela Liberdade de Expressão e ocorre no momento que as atenções estão voltadas para o caso envolvendo o deputado Daniel Silveira. Silveira também está lá, foi tratado como herói e exemplo por alguns parlamentares que se referiram assim a ele. Hoje, Silveira foi eleito ao cargo de vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Ele também vai ser titular da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é a mais importante da casa.
Gasolina continua subindo e bate novo recorde. Combustível puxa alta da inflação em abril. Banco Mundial faz previsão preocupante. Mundo pode enfrentar pior choque de preços em 50 anos. Condenado pelo Supremo, perdoado por Bolsonaro, deputado Daniel Silveira é escolhido para integrar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Polícia desmantela a quadrilha que roubava tratores no interior de São Paulo. Depois de trocar tiros com a polícia no Rio, assaltante invade casa e se esconde dentro de armário. Torcedor do Boca Juniors preso por racismo em jogo contra o Corinthians é liberado depois de pagar fiança e debocha ao voltar para a Argentina. A temporada das doenças respiratórias aumentam internações de crianças em São Paulo. Lockdown em polos tecnológicos da China afeta a produção de chips e componentes eletrônicos e paralisa indústrias no mundo todo. A nova crise política na Inglaterra. Deputado é acusado de assistir a vídeo erótico dentro do parlamento. No Vaticano, Papa Francisco manda recado para sogras. Cuidado com a língua. E na reportagem especial, as ruas de Paraty ajudam a contar parte da história do Brasil. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Olá, boa noite. Abril tem a maior prévia de inflação para o mês em 27 anos. E os preços de produtos como leite e gás de cozinha afetam o poder de compra e os hábitos dos brasileiros. Cai um avião da Esquadrilha da Fumaça no interior de São Paulo. O piloto e o mecânico ejetaram os assentos e estão no hospital. O deputado Daniel Silveira passa a integrar a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, uma semana depois da condenação no STF por atos contra a democracia. E 6 dias depois do perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Cai o número de mortes durante ações da polícia no estado de São Paulo. E especialistas afirmam que é consequência das câmeras usadas pelos policiais. O Jornal Nacional está começando. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Deputado condenado pelo STF e perdoado por Bolsonaro é eleito vice-presidente da Comissão da Câmara, que combate o crime organizado. Preço dos alimentos e dos combustíveis faz a inflação bater o maior índice para abril em 27 anos. Na corrida presidencial, deputado Luciano Bivar pode deixar terceira via e lançar candidatura independente pela União Brasil. O WhatsApp avisa presidente Bolsonaro que supergrupos só vão funcionar após a eleição e afirma que decisão não teve nada a ver com o TSE. Um dia após a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, políticos bolsonaristas ganham milhares de novos seguidores. Rússia corta o fornecimento de gás para Polônia e Bulgária. União Europeia diz que Putin faz chantagem e houve nova ameaça do presidente russo. Falta de normas de proteção e prazos vencidos ameaçam 4 povos indígenas isolados na Amazônia. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos o jornalista e doutor em ciência política, Leonardo Sakamoto, e o doutor em economia e professor da PUC São Paulo, Antônio Correia de Lacerda. A Câmara aprova Auxílio Brasil permanente de R$ 400. Prévia da inflação para abril é a maior em 27 anos. Condenado pelo Supremo, mas prestigiado pelo Parlamento, Daniel Silveira vai participar de 5 comissões da Câmara, inclusive da mais importante, a de Constituição e Justiça. O deputado e o presidente Bolsonaro se abraçam num ato pela liberdade de expressão no Palácio do Planalto. O WhatsApp afirma que o lançamento dos megagrupos para depois das eleições foi uma decisão da empresa. E a União Europeia acusa a Rússia de chantagem por cortar o fornecimento de gás para a Bulgária e a Polônia. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. E a gente já abre o programa desta quarta-feira trazendo para você ao vivo o discurso que o presidente Jair Bolsonaro faz nesse momento em um evento em Brasília. Vamos acompanhar.